Bom dia, pessoal, tudo bem? Boa tarde, boa noite. Espero que todos estejam muito bem, enfrentando esse momento difícil. E preparei uma aula diferente, é uma aula que nós vamos compartilhar com as outras disciplinas, então alunos de outras matérias também receberão essa aula para que a gente possa discutir esse tema como um todo. Eu trouxe esse tema que é o Covid, exatamente porque, é óbvio, né? É o momento que nós estamos vivendo e acho que é importante que todo mundo tenha um pouco mais de conhecimento e noção do que nós, como fisioterapeutas, podemos fazer dentro da disciplina que eu ministro, das diferentes disciplinas que eu ministro para vocês. Então, mais uma vez, o nosso agradecimento à coordenação, à instituição, à reitoria, os meus parabéns a todos os professores e todos os alunos, o nosso brinde de sempre a todos vocês, saúde, crescimento profissional, crescimento acadêmico, paz, tranquilidade e compreensão nesse momento, ok? Muito bem. Eu vou pedir licença um minutinho para verificar se a gravação está indo tudo bem. Me parece que sim. Eu tive um probleminha de formatação com essa aula. Talvez vocês percebam que ela está um pouquinho diferente nas suas dimensões. Não consegui resolver, colocá-la da mesma forma que as outras, mas tudo bem, eu acho que dá para a gente seguir em frente. Então, essa aula, ela é uma aula que nós vamos discutir o aspecto biomecânico, na verdade a parte muscular, que está dentro da disciplina de biomecânica, a eletrotermofototerapia, a fisioterapia aplicada à cardiologia e imagem e diagnóstico dentro dessa temática que é o paciente com Covid ou paciente pós-Covid, dependendo do momento em que você está atendendo esse paciente. Então a gente vai iniciar com uma revisão rápida sobre o vírus, é, porque é importante que a gente tenha essa compreensão básica, né, para que nós não sejamos pegos de surpresa frente a um questionamento, né, algum colega, algum paciente, o parente de algum paciente, o responsável de algum paciente, nos perguntando sobre é um vírus, é uma bactéria, o que é o vírus, eu não vou abordar o que é a bactéria, mas o que é o vírus e assim por diante, tá? Então, o vírus, que é um dos primeiros, vamos chamar assim, habitantes desse planeta, ele começou a ter uma atenção a partir da teoria microbiana que foi inicialmente postulada por Pasteur, Louis Pasteur, no século XIX. Pasteur acreditava, ele passou a apresentar essa teoria de que muitas das doenças que acometiam os indivíduos naquela época, e antes disso, obviamente, elas seriam ocasionadas por algum agente, por algum ser vivo que infectaria o indivíduo e causaria, consequentemente, essa doença. O Pasteur ele trabalhava com o vírus da raiva, com a doença da raiva, e ele sabia que essa doença se transmitia a partir da mordida de um outro animal que estivesse com a doença. Mas como ele não conseguiu identificar este outro ser ali naquela saliva, ele sabiamente imaginou que esse agente causador da doença, ele seria pequeno demais e, consequentemente, não seria possível visualizá-lo por meio dos olhos nus. Mas fantástico, né? Ele já tinha ali uma compreensão de que existia um ser, um agente extremamente pequeno, presente em algum local e que este ser teria contato, esse agente teria contato com algum ser vivo, causando nesse ser vivo uma doença. E dentre esta gama de possibilidades de agentes causadores de doença, nós temos o vírus, incluindo as bactérias, incluindo os fungos, incluindo os artrópodes, são todos
agentes que podem causar uma doença num determinado ser vivo. A palavra vírus ela vem do latim, que quer dizer veneno ou toxina. No latim nós temos uma outra palavra para veneno, que é venom. O vírus também entra como uma tradução mais para toxina, mas as duas definições são possíveis para a palavra. Nós temos duas palavras em latim para veneno, né? Venom e vírus, mas a gente associa mais a palavra venom a veneno e o vírus mais a uma toxina, que é como se enxergava quando começou a se estudar esses agentes causadores de doença. São extremamente pequenos, eles são muito mais pequenos do que uma bactéria. Para vocês terem uma ideia, um vírus pode ter de 20 a 300 nanômetros de diâmetro, que só pode ser observado por meio de microscopia eletrônica, enquanto que uma bactéria ela pode ter de 2 a 30 micrômetros. Um micrômetro corresponde a 1000 nanômetros. Eu preciso de 1000 nanômetros para se chegar a um micrômetro. Então, um vírus ele pode ser 1000, 2000, 5000 vezes menor do que uma bactéria. Ele possui um genoma, um código genético, que pode ser constituído de DNA ou RNA. Então vai depender de quais são os ácidos nucleicos que compõem essa fita para que ela seja definida como um DNA ou RNA, mas isso nesse primeiro momento ele não é relevante. Essa fita ela pode ser simples ou dupla, então nós sabemos que o nosso DNA é uma dupla fita, mas nos vírus a gente pode encontrar uma única fita, que tanto pode ser de DNA ou RNA. São estruturas simples no sentido de partes que a compõem. Então nós podemos pegar um ser vivo que é extremamente complexo porque ele possui muitas partes. O olho, a parte do ouvido, ele possui pulmão, ele possui fígado, ele possui baço, rim, estômago, coração. Então são muitos órgãos, o que torna aquele indivíduo complexo. Enquanto que o vírus, eu vou mostrar a imagem para vocês, ele é extremamente simples porque poucas partes o constituem, tá? Constituído basicamente de proteínas. E essa comparação à célula, isso é interessante, né? Se a gente for relembrar uma célula, ela possui muitas organelas, tanto a célula vegetal quanto animal, possui muitas organelas. Falando especificamente da célula animal, a gente vai lembrar que uma célula animal possui núcleo, possui mitocôndria, lisossomos, complexo de Golgi, retículo endoplasmático rugoso e liso, o próprio citoplasma, centríolos, são várias estruturas presentes, nucleolo, são várias estruturas presentes numa célula, enquanto que o vírus é infinitamente menor ou infinitamente menos complexo, possui uma quantidade muito menor de estruturas na sua constituição. Não são considerados organismos ou seres vivos. Isso é bem interessante, né? Você fala, como assim o vírus não é um ser vivo? Se ele não é um ser vivo, como que ele causa doença e como que eu posso dizer que ele está morto ou não? Isso se deve ao fato da definição do que é um ser vivo. Então, um ser vivo, para que seja considerado um ser vivo, ele precisa ter metabolismo energético, ele precisa ter capacidade de gerar energia para ele mesmo sobreviver. No nosso caso, a gente obtém energia por meio dos alimentos. Então, a gente tem um maquinário que faz essa função, que começa desde aqui da boca, passando por todo o sistema digestório, passando pelas células que são capazes de extrair do sangue substâncias, por exemplo, a glicose, e esta glicose será utilizada para a ressíntese de ATP, e o ATP será utilizado como fonte de energia para a própria atividade celular. Então a gente tem todo um maquinário que permite isso. Nós e milhares, né, todos os outros seres vivos, todos aqueles que são considerados como um ser vivo. O vírus não tem isso. O vírus não tem um maquinário. O vírus não come, o vírus não busca alimento, o vírus não tem esta necessidade de se alimentar para se manter, abre aspas, vivo. Então ele não tem esse quesito que é capacidade de gerar energia. Ele não possui organelas citoplasmáticas que permitirão essa obtenção de energia.
não apresenta todo o potencial bioquímico, ele não tem enzimas exatamente para poder obter essas energias, depende de células para se multiplicar. Eu vou colocar de outra forma. Uma das características que define um ser vivo é capacidade de multiplicação, sozinho ou por meio da parceria com um outro ser da mesma espécie. Esse indivíduo, por meio desta interação, ele conseguirá então perpetuar a sua espécie, ele conseguirá então se reproduzir. Vírus não tem. Vírus, você colocar 2 vírus ali dentro de uma casinha, não teremos filhinhos, não teremos vírusinhos, filhotes ali. Eles não têm essa capacidade. Não crescem em tamanho e não se dividem. Então o vírus está ali, quando ele surge, eu vou explicar como que ele surge, ele está pronto, ele já surge pronto, não tem processo de crescimento e ele também não faz divisão celular, então ele não se reproduz. Ele não tem estas características, capacidade de reprodução, capacidade de gerar energia, ele não tem esses critérios que o classificariam como um ser vivo, tá? Eles são, na verdade, parasitas intracelulares, eles são dependentes da interação do vírus com uma célula, inúmeras células, inúmeras possibilidades de células, para que ele consiga se multiplicar. Eu tenho uma imagem aqui de vários tipos diferentes de vírus. Eu já tenho aqui o vírus da gripe. Observem essas espículas em volta desta cápsula, e é exatamente essas espículas que dá o nome de Covid a esse tipo, essa categoria de vírus que causa a gripe que estamos vivendo hoje, do Covid-19, e outras gripes que também surgem a partir de outros tipos de coronavírus. Então, esse coronavírus advém desta coroa, é essa estrutura em forma de coroa que dá o nome de coronavírus. Tá? Então temos exemplos aqui de vírus que acomete plantas, então os vírus também podem acometer plantas, que é o vírus do tabaco, o vírus da poliomielite, o vírus são os bacteriófagos, que são tipos de vírus que atacam bactérias e vão usar ali da bactéria para poder se multiplicar. Não é uma célula de um tecido do nosso organismo, mas especificamente uma bactéria. A estrutura, né, do vírus da AIDS, o HIV, e o vírus da gripe, tá? Que a gente já comentou. Então, o reino Viralis possui a maior diversidade biológica do planeta. Então, é a categoria, que o nome correto é reino, o reino viral, que abrange aí todos os tipos de vírus, é o que apresenta maior número de indivíduos diferentes, né, de tipos de vírus diferentes dentro deste reino aí. E como que um vírus vai se multiplicar? A gente chama isso de replicação viral. Replicação porque é o termo que se dá ao ato de duplicar um DNA ou um RNA. Tá? Então por isso que chama replicação viral, e não, por exemplo, multiplicação viral. Nós temos 5 etapas, então temos aqui em amarelo uma estrutura que pode ser, por exemplo, uma célula ou uma bactéria, mas vamos pensar como célula, tá? A gente tem a primeira etapa, que é a absorção, que é a junção deste vírus a esta membrana celular, então papel importante aí nos receptores de membrana celular. Acredita-se que o receptor de membrana que permite a entrada do vírus, do Covid-19, é o receptor da enzima de conversão de angiotensina, a ECA. Tanto a substância quanto toda a sua cascata de ação extremamente importante dentro da fisioterapia cardiovascular ou dentro da cardiologia, porque a enzima de conversão de angiotensina ela é vasoconstritora, ela tem um papel relevante na hipertensão, e é uma estratégia de tratamento medicamentoso, a gente já discutiu isso, que é o IECA, inibidor da enzima de conversão de angiotensina, o captopril, verapamil e nalapril, por exemplo, que são medicações que têm esta capacidade de inibir a enzima que converte angiotensina 1 em angiotensina 2, mas isso é uma outra história.
tá? Mas o importante aqui é que o vírus vem, se acopla à membrana e aí ele faz a entrada, ele injeta o tal do DNA ou RNA de fita simples que está dentro do vírus, ele injeta dentro da célula. Agora, este DNA viral, ele vai por meio de um processo que já está presente dentro da célula, que é a capacidade de duplicação do DNA celular, o DNA original da célula. Quando o vírus injeta esse DNA ou RNA, vamos chamar de RNA daqui para frente, tá? Para não confundir com o DNA da própria célula. Quando o vírus injeta o RNA dentro da célula, a célula aciona o maquinário que ela possui de duplicação de DNA ou de RNA e começa a duplicar esse RNA viral e e a sintetizar toda a proteína que monta o vírus, que está presente nessa estrutura do vírus. O vírus coloca a célula para construir mais vírus ao injetar dentro do vírus a informação que estava contida no vírus, que informação que é essa? O RNA do vírus. Então, o vírus, a bactéria agora passa a sintetizar vários outros vírus. Existe uma etapa que é a de montagem, que é quando o RNA que foi sintetizado dentro do vírus é colocado dentro dessa estrutura capsular proteica que também foi sintetizada pela célula. E aí a gente tem a última etapa, que é a liberação, que é quando ocorre a lise da célula, a quebra da célula, a ruptura da membrana citoplasmática, e todos esses vírus agora são espalhados pelo organismo. Cada um destes vírus vai agora se encaixar, se acoplar a uma outra célula e reiniciar todo esse processo. Então o vírus vai fazendo uso do nosso maquinário de síntese de proteínas, por exemplo, para se multiplicar. Então não foi ele que se multiplicou, quem fez a multiplicação foi a célula. Então, por exemplo, do mesmo jeito que a célula muscular tem a capacidade de sintetizar proteínas musculares, a quitina, miosina, troponina, tropimiosina, e porque está seguindo uma ordem do nosso DNA, o vírus, quando injeta o RNA dele dentro dessa célula, essa célula vai passar a sintetizar, a construir outros vírus que vão romper essa célula e vão contaminar ainda mais tecidos, ok? A transmissão pode ser por meio de vetores, então um exemplo é o pernilongo ou outros insetos ou outros animais que possuem esse vírus e que muitas vezes são inócuos a esses vírus. Eles não sofrem a doença, o vírus não desencadeia a doença dentro desse organismo, não ocasiona ali nenhum comprometimento e este outro ser vivo vai transmitindo o vírus para outras situações, para outros seres vivos. De pessoa para pessoa, ou de animal para pessoa, para um outro animal, de um cachorro para outro cachorro, de um gato para outro gato e assim por diante. Os alimentos, então eu posso pegar um alimento que está contaminado e ter o contato então com o vírus, e objetos ou instrumentais contaminados, qualquer superfície, qualquer objeto, uma caneca, um copo, um instrumento, uma caneta, qualquer coisa que esteja ali, um tecido que esteja contaminado com esse vírus. Voltando aqui um slide e rediscutindo a questão dele ser ou não um ser vivo, então o ideal é a gente entender que enquanto esse vírus está íntegro, ele tem capacidade de contaminação. Então a gente vai entender que ele está vivo porque ele tem capacidade de contaminação. Mas a partir do momento que esse vírus é exposto a alguma coisa que leve à destruição estrutural desse vírus, ele perde a capacidade de contaminação. Então a gente vai entender que ele morreu. Tá? Então essa definição, essa questão dele não ser definido como um ser vivo, mas ser capaz de contaminar ou perder a capacidade de contaminar, depende muito da estrutura que ele se encontra. Né? A gente tem um objeto de papel, feito de papel,
que ele não está vivo, mas ele está ali, e se eu começo a jogar água nesse papel, eu vou desmanchar essa estrutura. Então é mais ou menos a mesma ideia. A partir do momento que eu exponho o vírus a uma alta temperatura, eu exponho o vírus ao sol mais forte, ou eu lavo com água e sabão, ou eu lavo minhas mãos com álcool, eu estou destruindo a estrutura proteica capsular desse vírus, o próprio DNA ou RNA desse vírus, e ele vai perder então a capacidade de contaminação, tá? Por isso que lavar a mão é tão importante, por isso que limpar com álcool é importante, por isso que depois de um tempo, aquele vírus que está numa determinada superfície, ele vai perder a sua capacidade de contaminação. A gente vai dizer que ele morreu, mas entender que não é bem isso. Licença só um minutinho, pessoal, para eu ver se está gravando ainda. Ok, tá tudo certo aí. Tá. Muito bem. Vamos continuar aqui. O tratamento depende do agente, do tipo de vírus e as consequências que esse vírus causa. Na esmagadora maioria das doenças virais, o tratamento é sintomático. Trata-se os sintomas, buscando ali a preservação da vida do indivíduo, de forma que o indivíduo ganhe tempo e possa então combater e eliminar o vírus por meio do sistema imune. Então nem sempre a gente está utilizando uma droga para matar o vírus. A gente usa drogas, substâncias, medicações para tratar os sintomas. Existem algumas medicações que são específicas para diminuir aquela replicação viral que eu falei para vocês. Então eu vou diminuir a velocidade com que esse vírus se multiplica, dando chances ao indivíduo de combater o vírus. Então, por exemplo, o cenário que a gente vive muito, devido à insuficiência respiratória, a gente pega e entuba o paciente e submete esse indivíduo a uma ventilação mecânica. Então, agora a ventilação mecânica vai manter esse indivíduo vivo e com o tempo, estando esse indivíduo vivo, o indivíduo vai conseguindo aprimorar o sistema imune dele de forma a combater esse vírus especificamente. A partir do momento que o sistema imune do indivíduo conseguiu criar os anticorpos específicos para aquele vírus numa quantidade adequada, o indivíduo começa a ter melhora do seu quadro por estar combatendo ali esse vírus, tá? Então são medidas sintomáticas até que o vírus seja eliminado naturalmente. O naturalmente aqui é por meio da ação do sistema imune. Prevenir complicações, garantir melhor qualidade de vida ao paciente, então são medidas mais tardias, e o vírus pode permanecer para sempre no organismo do indivíduo, mas sempre em quantidades extremamente baixas, que não chegam ao ponto de trazer alguma manifestação clínica para esse indivíduo, mas o indivíduo ainda é ou será um transmissor dessa doença. Então, por exemplo, no HIV, na AIDS, o indivíduo pode ter, por meio do tratamento adequado, uma redução drástica, importante da sua carga viral, fazendo com que ele ainda possa transmitir a doença, mas ele não manifesta nenhum sintoma, porque a quantidade de vírus é muito pequena para desencadear alguma alteração, tá? Prevenção, vacinação. Então, qual que é a ideia da vacinação? A partir do momento em que eu pego, por exemplo, um vírus já atenuado, uma parte do vírus, então um vírus fragmentado, e eu injeto isso no corpo do indivíduo, como o vírus está atenuado ou são só fragmentos deste vírus, o sistema imune do indivíduo vai identificar que aquilo é um patógeno que está entrando no corpo da pessoa, que entrou no corpo da pessoa, e o sistema imune vai lá, identifica as características daquilo e cria anticorpos específicos para aquele agente invasor. Quando esse indivíduo agora tiver contato com o agente invasor, mas agora um agente invasor estruturalmente adequado, um vírus que é capaz de causar a doença, o sistema imune já tem uma memória, ele já sabe quais são as características daquele vírus e já tem os anticorpos para isso, e já tem uma facilidade em sintetizar mais anticorpos
para aquele vírus, especificamente para aquele vírus. Então a resposta de combate ao vírus será muito rápida. O vírus não terá tempo para se replicar e acometer vários tecidos. Esta é a ideia da vacinação. Então a vacinação é algo extremamente, mas extremamente importante como medida de preservação da saúde, tá? Então não deem as costas ao processo de vacinação, não destratem o processo de vacinação, não entrem nessa onda dessas campanhas anti-vacinação. Essas pessoas não sabem o que elas estão falando, ok? Um grande exemplo é o que nós todos estamos vivendo agora. Se todo mundo fosse vacinado por Covid, nós não teríamos nenhum problema. Só que nós não tínhamos uma vacina ainda, né? Nós não temos uma vacina especificamente para esse vírus. Agora imaginem todas as outras doenças que nós já temos a vacina. Imagine se nós não tivéssemos a vacina, ou se existisse a vacina e ninguém tomasse a vacina, o problema, né, que seria no planeta como um todo. A gente está vivendo esse caos todo por causa de um único vírus, um tipo de vírus. Imagina se nós estivéssemos enfrentando 3, 4 vírus diferentes e que todos, para esses 4 vírus nós não tivéssemos vacina, como a quantidade de óbitos seria muito maior. Então, vacinação é a forma mais eficiente, viável, barata e segura de se enfrentar as doenças virais, tá? Então, principais doenças virais, então só um exemplo aqui para vocês: resfriado comum, cachumba, raiva, rubéola, sarampo, hepatite, dengue, poliomielite, febre amarela, varíola, meningite viral, tem a bacteriana, herpes, condiloma, antavírus, HIV, são todas doenças de caráter viral. E aqui a gente tem uma representação, uma ilustração, são 2 ilustrações do vírus o Covid-19. Então a gente consegue observar aqui dentro o RNA do vírus, é uma fita simples, não é uma fita dupla, a cápsula constituída de glicoproteínas, as espículas proteicas, que vão dar essa característica de coroa, como se fosse uma coroa em volta do vírus, que dá o nome de coronavírus, tá? Uma ilustração aqui para vocês, e aqui uma imagem real, uma microscopia eletrônica de um vírus que é o virion. O que é virion, né? Por que está escrito virion aqui? Quando a gente fala vírus, a gente está se referindo ao vírus que já contaminou uma célula. Quando a gente está em contato, ou quando a gente está se referindo apenas ao vírus, sem que ele esteja na presença de uma célula ou de uma bactéria, ele é denominado como virion, mas é algo que ninguém trabalha muito com esta informação. Tá? O importante é observar que é uma microscopia eletrônica, a gente consegue ver as espículas proteicas aqui em volta dele. Uma imagem fantástica, né? Algo tão pequeno conseguindo ser identificado aí por meio da microscopia eletrônica. E aí, falando especificamente do coronavírus 19, porque ele foi identificado em 2019, né? A gente está vivendo o ápice da doença agora em 2020, mas ele foi identificado em 2019. Então, é uma doença infecciosa causada por uma categoria de vírus, que é o coronavírus, especificamente o coronavírus da síndrome respiratória aguda grave 2, tá? Porque nós já tivemos outros vírus que causaram também síndrome respiratória, o SARS. Agora a gente está vivendo uma segunda doença com características muito semelhantes, algumas características semelhantes. Por isso que é síndrome respiratória aguda grave 2, SARS-CoV-2, é o termo técnico para esse vírus. A transmissão é por meio de gotículas produzidas nas vias respiratórias, então é a principal via de transmissão. Sintomas mais comuns: febre, 91% dos casos de Covid-19 tem como sintoma febre, a tosse em quase 70% dos indivíduos, a fadiga geral sistêmica, né? O indivíduo tem uma fadiga como um todo, em 51% e a dispneia em 30,4%. Observem que a fadiga ela tem uma incidência muito maior do que a própria dispneia, contudo, e aí importante essa informação no decorrer da nossa aula aqui,
o órgão mais acometido é o sistema respiratório, mas já temos inúmeros relatos de diferentes outros, né, de outros comprometimentos, sistema digestório, sistema nervoso, o cardíaco que eu vou mostrar para vocês, músculo esquelético que eu vou mostrar para vocês. Então são inúmeros aí as possibilidades de sintomas. Conversando com colegas médicos que estão na linha de frente com essa doença, me falaram que não tem ainda um padrão muito claro, até mesmo uma conduta padronizada, porque os indivíduos estão apresentando sintomas de formas muito diferentes. Um órgão mais comprometido que o outro, o que implica em tratamentos, estratégias de tratamento diferentes, tá? A evolução: 80% dos casos confirmados são ligeiros ou assintomáticos e a maioria recupera sem sequela. Então é verdade, a maior parte das pessoas que tem contato com a doença vai manifestar alguns sinais brandos aí de doença, como por exemplo uma coriza, um mal-estar, uma pequena indisposição que pode durar ali 3, 4, 5 dias, melhora e nem tem noção, nem tem ciência de que ficou doente ou que foi contaminado pelo Covid-19. 15% são infecções graves que necessitam de suplementação de oxigênio, por exemplo, como um catéter de O2 ou uma máscara. E 5% são infecções muito graves que necessitam de ventilação assistida em ambiente hospitalar. Então são esses os pacientes aqui, ó, os dois grupos, né, 15% dos que vão precisar de oxigênio terapia, de suplementação com oxigênio. Então eles necessitam fazer o uso da rede hospitalar, vão precisar de leito. E 5% que vão fazer uso das unidades de terapia intensiva, que vão precisar de ventilação mecânica, de acompanhamento profissional muito próximo ali, para preservar a vida desse indivíduo, e como eu expliquei para vocês, dando chance, dando tempo, dando condições de que o organismo consiga combater o vírus, que o sistema imune consiga identificar, criar os anticorpos específicos e combater esses vírus. Os casos mais graves podem evoluir com insuficiência respiratória grave, falência de múltiplos órgãos e um óbito, que é o que a gente está aí vivenciando, tá? Por isso da preocupação com o achatamento da curva, porque 5% em 1.000, ok, a rede hospitalar dá conta. 5% em 100 mil, a rede hospitalar não conseguirá dar conta e entregar, oferecer a cada um desses indivíduos uma ventilação mecânica que daria condições de salvar a vida desse indivíduo, tá? Então, o cenário que a gente está vivendo é esse aqui. Covid-19, uma pandemia, com N consequências no planeta, de caráter econômico, social, obviamente de saúde, cultural, então mudanças inúmeras que o planeta como um todo está passando. Esses pacientes, eles podem, dentro desse período de internação, evoluir com óbito. Então a gente tem aí uma alta taxa de mortalidade nesses pacientes que são os pacientes mais graves. E nós temos uma parcela dessa população que terá alta hospitalar, então são os pacientes que têm aí a sobrevida. Porém, esses pacientes apresentarão limitações físicas e funcionais e é por isso que eu trouxe esse tema para a gente, porque se existe limitação física e funcional, uma das profissões que é responsável pela recuperação da limitação física e funcional é a fisioterapia, é o fisioterapeuta. Então é isso que a gente vai rediscutir. Mas, decorrente dessa limitação física e funcional, eu posso ter o quê? A mortalidade desse indivíduo. Esse indivíduo pode retornar ao hospital por algum outro motivo, ou pelo agravamento da própria doença, caso ele não tenha resolvido a doença por completo, e contribuir com a mortalidade, com o número do aumento da mortalidade. Nós sabemos, e aí vai, como eu disse para vocês, é uma aula onde a gente vai trabalhar diferentes disciplinas. Então, há momentos em que eu falarei de imagem, há momentos em que eu vou enfatizar a questão cardíaca. Então, o que nós sabemos também? Que os pacientes que têm doença cardiovascular pré-existente ou que possuem outros fatores de risco para doença cardiovascular, como por exemplo diabetes, esses pacientes, quando têm contato com a doença, eles apresentam uma evolução com pior prognóstico, eles apresentam uma maior taxa de mortalidade. A doença ela é mais grave, ela se manifesta com mais intensidade em um período menor de tempo.
Então, de novo, esse indivíduo que teve alta e que tem limitações físicas e funcionais, se nada for feito com este indivíduo que amenize essa condição prejudicada que ele tem, ou o fator de risco que ele apresenta, ele também vai contribuir com o aumento da mortalidade, caso ele já seja um cardiopata. Então ele é um cardiopata que teve uma evolução não tão ruim, ou teve uma intervenção médica, uma intervenção terapêutica adequada, ele faz parte do grupo de sobrevida, mas ele tendo ele, então, limitações físicas e fatores de risco, ele pode retornar aqui e contribuir com a mortalidade. Então, o que precisa ser feito para que esse indivíduo não contribua com o aumento da mortalidade? Obviamente, com acompanhamento médico pós-alta hospitalar e a parte da reabilitação, a parte da fisioterapia, para diminuir essas limitações físicas e impedir que esse indivíduo venha fazer parte desses grupos aqui, ok? Então, tratar esse paciente no âmbito hospitalar é relativamente óbvio, né? Um paciente que tem uma insuficiência respiratória importante e que muito provavelmente será submetido a uma ventilação mecânica. O fisioterapeuta é um dos profissionais habilitados a trabalhar nesta ventilação mecânica, a manipular esse ventilador mecânico e outras intervenções. Então, o papel do físio ali é extremamente relevante. Mas a gente precisa entender que existe um segundo momento aí que é após a alta hospitalar, onde ele vai apresentar essas limitações físicas. Então, a partir de agora, eu vou destacar essas limitações físicas e funcionais de forma que a gente entenda o porquê que esse paciente precisa fazer a fisioterapia após a alta hospitalar. Então, seria a justificativa. Qual a justificativa para que esse paciente faça a fisioterapia? Vamos dizer assim, que numa fase fora de uma fase aguda, ou seja, não está mais na unidade de terapia intensiva, ele está numa enfermaria, e após a alta hospitalar. Então, primeiro, o que a gente vai usar como justificativa são os comprometimentos, né? Então, vamos falar primeiro aqui dos comprometimentos cardíacos. Então, eu vou usar de alguns exemplos aqui. Esse aqui são todos pacientes que deram entrada no hospital com Covid-19. Aqui é uma mulher de 43 anos, ela deu entrada no hospital com dor torácica, dispneia e febre de aproximadamente 38 graus, PA normal, 120 por 80, frequência cardíaca de 79 batimentos e uma saturação de 89. Então a PA está adequada, a frequência cardíaca está adequada, a saturação dela que está extremamente baixa, um paciente que está dessaturada, né, com valores aí abaixo de 94%, principalmente abaixo de 90%. Ela, na ausculta pulmonar MV presente, porém diminuído em bases de ambos emitórios, associado a ruídos adventícios extratores crepitantes. Ela não tem histórico médico relevante, então ela não tinha fatores de risco para doença cardiovascular ou qualquer outro fator de risco que seja relevante para este quadro aqui. Mas ela apresentava elevação da troponina, um valor de 135 nanogramas por litro, enquanto que o valor normal é de 14. E a troponina é um marcador de lesão cardíaca. O NT-proBNP dela também significativamente elevado, que também é um marcador de tensão, de trabalho cardíaco, de sofrimento cardíaco. E o PCR, que é um marcador inespecífico de inflamação, que também estava aumentado. Então, se a gente fosse se basear apenas na elevação desses marcadores cardíacos, nós poderíamos pensar até que ela estaria infartando. Mas a gente tem um quadro de febre, então não deve ser infarto, né? Ela tem uma dessaturação importante, então só se fosse um infarto com uma insuficiência cardíaca, mesmo assim seria mais difícil que isso tivesse interligado. E ela tem a elevação do PCR, que quando associada aqui com a febre, a gente vai pensar num processo infeccioso. Feito então a investigação de Covid-19, mostrou-se positivo, confirmando que ela tinha um Covid-19. E o que a gente tem? Olha que interessante, além do marcador cardíaco elevado, a gente tem aqui no eletrocardiograma, e aí o pessoal que tem físio aplicado a cardio comigo já teve essa matéria, então
De novo, dependendo da disciplina, talvez você não esteja entendendo alguma coisa, mas calma, você entenderá no futuro, mas alguma outra turma, alguma outra disciplina da instituição, do curso de fisioterapia, sabe o porquê que eu estou falando isso daí. Então a gente consegue observar aqui, principalmente em V3, V4, V5, na verdade V4, V5, V6, mas principalmente aqui em V4, pessoal, olha só, a onda P não dá para visualizar, mas a gente vem com uma onda R, uma onda S, o segmento ST que está infrado aqui, ó, infrado, discretamente infrado aqui em V3, tá? Um pouquinho suprado aqui em V1, mais infrado em V5, com infra também em V6, mostrando o que seria aqui sugestivo de de um infarto de parede anterior, né? E extenso, né? Porque é de V1 a V6. Associado à troponina, isso seria um forte indicativo de um paciente que está infartando, mas, de novo, não era. Na tomo dela, na tomo de pulmão, o que a gente consegue observar? Essas imagens aqui, essas opacidades, denominadas como opacidades em vidro fosco, de forma circular. Mas, diante desse eletro, que é sugestivo de uma isquemia cardíaca, foi solicitado uma angiotomo. Então, investigou-se aqui as coronárias dela, a rede vascular que perfunde o miocárdio, e não se observou trombos ou obstruções nessa rede coronariana. Feito o eco, se observou aqui um pouco de edema no septo interventricular e na parede ventricular. Esse exame, que é um exame de rederização, que investiga a movimentação, a dinâmica do músculo cardíaco, se observou aqui uma hipocinesia, uma falta de movimento desse músculo cardíaco. Tudo isso aqui é um quadro que seria sugestivo de um infarto, mas é importante observar que a angiotomo ela está ok, não tem nenhum sinal de obstrução. O nome dessa condição, onde o músculo cardíaco ele apresenta uma hipocinesia, ele apresenta uma ineficiência contrátil, com a elevação de marcadores de lesão cardíaca, porém sem a identificação, sem a confirmação de obstrução coronariana, se chama Takotsubo, ou síndrome de Takotsubo, ou síndrome do coração partido, que é uma manifestação, uma alteração fisiológica, com uma manifestação clínica típica em pessoas que passam por um estresse emocional muito grande. Tá? E qual foi o causador disso daí? Foi uma miocardite, um processo inflamatório no músculo do coração decorrente do Covid. Então, por isso que o título do trabalho é uma miocardite aguda apresentando-se como uma síndrome de Takotsubo reversa em paciente com a infecção respiratória por SARS-CoV-2, pelo Covid-19. Então, o que eu quero destacar aqui é que é um paciente que vai apresentar uma condição cardíaca muito prejudicada durante e após a alta hospitalar, porque demanda tempo para esse músculo cardíaco se recuperar após essa agressão. Então, é um paciente que recebe ali um atendimento, terá que receber um atendimento que também tenha como objetivo melhorar esta função cardíaca. Um outro exemplo de como a COVID pode levar a um comprometimento cardiovascular, cardíaco em pacientes é esse outro trabalho aqui. Uma mulher de 21 anos que deu entrada com febre, tosse, diarreia. Olha, o quadro de diarreia não é raro. Muitos pacientes dão entrada no hospital com Covid ou relatando, né, a diarreia e a dispneia. Feito o exame, confirmou-se Covid-19, mas ela também tinha troponina aumentada, de novo, um marcador de lesão de músculo cardíaco, e o NT-proBNP também muito aumentado, mostrando ali uma tensão
um sofrimento, um estresse cardíaco. No raio-x, a gente observa o aumento da área cardíaca, uma cardiomegalia, e também algumas opacidades, principalmente em periferia de caixa torácica, semelhante à imagem de vidro fosco. No eletrocardiograma, a gente observa algumas contrações ventriculares prematuras, um alargamentozinho aqui, um atraso, na verdade, uma certa bradicardia e um atraso de despolarização. Na tomografia, de novo, com essas opacidades em vidro fosco, e um detalhe importante para o pessoal da aula de imagem diagnóstico, que essas opacidades em vidro fosco se localizam principalmente em base de pulmão e na periferia do pulmão. Então aqui é um corte axial do pulmão, a gente tem aqui pulmão esquerdo, pulmão direito, e na base do pulmão a gente consegue observar que essas imagens, né, arredondadas, denominadas como vidro fosco. Na angiotomo não se observou alterações condizentes com obstrução das artérias coronarianas. Então, de novo, embora tenha um quadro inicialmente sugestivo de infarto, porque eu tenho elevação aqui da troponina, alteração eletrocardiográfica, nós não temos artérias coronarianas obstruídas. No ecocardiograma, aqui embaixo, a gente observa que o coração está com a sua câmera bastante dilatada. Por isso, desse aumento da área cardíaca aqui no raio-x, em AP, é um edema cardíaco bastante importante, também uma miocardite. Então é uma inflamação do músculo cardíaco com edema no músculo cardíaco, causando ineficiência dessa bomba cardíaca, causando elevação dos marcadores de lesão cardíaca, causando alterações eletrocardiográficas, mas decorrentes do Covid-19, onde se espera, na sua maioria das vezes, se espera não, onde a gente erroneamente tende a achar que só traz comprometimento respiratório, o que não é verdade. Tá? Na fração de ejeção, ela apresentava uma fração de ejeção próxima de 40%, então um coração que já tinha ali um quadro de insuficiência cardíaca aguda, tá bom? Muito bem. Então, o que a gente pode resumir como comprometimento cardíaco nesses pacientes? Que 12% dos pacientes com Covid vão apresentar lesão cardíaca aguda. 52% dos pacientes que foram a óbito tinham insuficiência cardíaca. Não é que tinham previamente, isso é muito importante, pessoal. O que eu estou falando aqui são as manifestações cardíacas do Covid em pacientes que não tinham histórico cardíaco, tá? Não eram cardiopatas. Dos pacientes que tiveram alta, 12% tinham insuficiência cardíaca, passaram a manifestar ali um quadro de insuficiência cardíaca, que por definição é aquela situação onde o coração é incapaz de manter um débito cardíaco adequado para as diferentes situações, é um coração que apresenta uma fração de ejeção abaixo de 50%. E 44% desses pacientes apresentam arritmias, tá bom? Muito bem. Agora vamos ao sistema respiratório. Então, aqui são os achados mais frequentes da infecção pulmonar por Covid-19. Então, um indivíduo do sexo masculino com 36 anos, apresentando as opacidades de forma circular, denominadas como opacidades em vidro fosco. Observem que elas são localizadas mais na periferia do pulmão. Então, só recapitulando, né? Aqui é posterior, anterior, o eixo axial está descendo aqui, processo espinhoso, corpo vertebral, medula, arcos costais, arco costal, arco costal, arco costal, arco costal, arco costal e arco costal. Osso externo, então é como se o indivíduo estivesse em pé aqui, você passa a espada nele e agora você está visualizando essa caixa torácica no sentido súpero inferior ou ínfero superior. O que a gente tem aqui? Artéria aorta, logo à frente,
e aqui o tecido pulmonar e essas tramas que são partes aqui da árvore brônquica. E a gente tem essas imagens em opacidade, todas elas circulares, sugerindo a infecção do tecido pulmonar pelo Covid-19. A mesma coisa aqui, sexo masculino, 44 anos, observe aqui de novo, redondinho, localizados principalmente na periferia desse tecido pulmonar, nem tanto centralizado, muito mais aqui, ó, próximo à caixa torácica. Ó. A mesma coisa aqui e aqui. E sexo feminino, 65 anos, mesma coisa, a gente tem aqui processo espinhoso, corpo vertebral, medula. Aqui deve ser a veia cava, estou um pouco em dúvida. Arcos costais, osso externo, tudo é tecido muscular e tecido adiposo à volta dessa caixa torácica. Redondinho, pequenininho aqui, aqui também. Aqui, olha esses daqui, ó, dá para ver direitinho a musculatura paravertebral. Aqui também, tá? E de novo, a opacidade, essas consolidações, essas opacidades de forma arredondada, mas agora já com uma consolidação, uma imagem que vai se estendendo mais pelo tecido pulmonar, já não é mais tão redondinho como aqui e aqui, principalmente na periferia da caixa torácica, ok? Isto é uma característica dessa infecção, desse comprometimento pulmonar pelo Covid. Então, de novo, agora recapitulando essas alterações, o comprometimento é sempre bilateral, multilobar, então lado direito, lobo superior, médio, inferior, lado esquerdo, lobo superior e inferior, opacidades na forma de vidro fosco, arredondadas na sua grande maioria e localizadas na periferia da caixa torácica, principalmente periferia posterior do que anterior. Nessa vista lateral, a gente consegue observar direitinho, né, como é um comprometimento muito mais posterior do que anterior. Tá? De novo aqui, ó, posterior, muito mais que anterior, lateral e lateral, ou seja, na periferia dessa caixa torácica. Olha que interessante, aqui a gente consegue observar a traqueia, aqui é a traqueia, tá? A traqueia, a bifurcação da traqueia, a carina, brônquio superior, inferior, ok? Então essa é a característica principal da infecção por Covid. Olha o aumento da área cardíaca nessa imagem aqui. Então esse paciente provavelmente tem aí um comprometimento cardíaco, pode ter uma miocardite também. Tudo bem? Vamos lá. E aí se a gente fosse representar graficamente quais são esses achados nesses pacientes e colocar isso em função do tempo de permanência no hospital, do tempo de evolução da doença, a consolidação ela está presente em 60% dos indivíduos que estão internados no período de 6 a 12 dias, ou que estão com 6 a 12 dias já de evolução da doença. O comprometimento bilateral em quase 90% dos pacientes com mais de 6 dias de doença. A distribuição na periferia, como eu falei para vocês, ó, 72%, então uma característica dessa infecção por Covid. E as opacidades lineares, elas não são tão presentes, a gente observou muito mais aquelas opacidades circulares, típica denominada, né, como vidro fosco. Então, colocando isso na nossa tabelinha, o sistema respiratório, o que a gente tem? Comprometimento bilateral em ambos hemitórax, 88%, distribuição periférica, 12%, e aí já é algo que eu não comentei nas imagens anteriores, é que alguns médicos que vivenciaram
essa doença logo no seu início, eles têm comentado que uma população, um percentual muito grande da população que tem alta hospitalar pós-Covid, ou seja, um percentual aí de 66, podem apresentar uma redução da função pulmonar de 20 a 30%. Um comprometimento de 30% na função pulmonar, e esse comprometimento de 30% na função pulmonar pós-alta, então são pacientes que estão indo para casa com uma disfunção, uma limitação da sua capacidade respiratória, e isso exige intervenção terapêutica, intervenção fisioterapêutica para que seja melhorado, para que seja corrigido. Isso, segundo este autor, o Takehin Teo, tá? A gente encontra essa informação nesta publicação. É uma incidência muito grande, 66%. Então requer aí uma atenção por parte da fisioterapia, tá bom? Isso é pós-alta hospitalar, pessoal. E qual é o motivo dessa tamanha limitação de capacidade pulmonar, essa limitação de 30%? A fibrose pulmonar decorrente do intenso processo inflamatório que se desenvolve nesse tecido pulmonar. Tá? E o nosso último item aqui, que vai justificar a intervenção da fisioterapia, que são os comprometimentos musculares. Existem comprometimentos musculares decorrentes da infecção por Covid? Então, olha quantos trabalhos que já saíram, todos agora, em 2020, que apontam para o comprometimento muscular do paciente com Covid, ou pós-Covid, tá? Então, dor ou fadiga muscular, em 38% da população investigada nesse estudo, lesão musculoesquelética com elevação dos marcadores de lesão músculo-esquelético, 20%, quase 20%, dor e fadiga muscular, 33%, e nesse outro trabalho a fadiga muscular em 35%. Então, um terço dessa população, nesse trabalho, a gente está em 38%, quase 40% dessa população, apresenta, associada a essas outras alterações, apresenta também um comprometimento muscular. Então a gente pode imaginar o seguinte cenário: é um paciente que tem alta, mas que vem com uma função cardíaca comprometida, ele vem com uma função pulmonar comprometida e ele vem com uma função músculo-esquelética comprometida. Para mim é muito óbvio que esse paciente precisa ser atendido por um fisioterapeuta, que o profissional adequado para recuperar a função desses três sistemas é o fisioterapeuta. E aí a importância que eu sempre destaco, sempre enfatizo para vocês, que é a formação multidisciplinar, que é a formação que visa, que permite ao fisioterapeuta ter capacidade de reabilitar diferentes sistemas no organismo. Então não há, ok, tudo bem se o indivíduo tem uma especialização em fisioterapia neurológica, mas eu sempre destaco para vocês a importância de que esse indivíduo tenha conhecimento sobre a reabilitação cardíaca, a reabilitação pulmonar, a reabilitação muscular e a reabilitação neurológica, porque todo mundo trabalha junto, visando a execução das suas AVDs e visando aí a sua capacidade física e funcional. Então é um paciente que exemplifica muito bem isso. Ele não tem a limitação de um único sistema e já tem trabalhos mostrando que também ocorre um comprometimento neurológico nesses pacientes. Mas aqui não deu tempo de eu agregar essa informação a esta aula aqui, tá? Mas mais para frente a gente pode até discutir isso daí. Bom, o que eu quero mostrar para vocês agora com esses três trabalhos aqui são estudos já publicados 2018, 2017, 2020, não são estudos sobre o Covid, mas são estudos mostrando que pacientes com inflamações pulmonares agudas apresentam disfunção músculo-esquelética. Então já é bem documentado que o paciente que tem um comprometimento respiratório ou cardíaco, mas vamos falar do respiratório, que tem um comprometimento respiratório crônico, um DPOC, ele também apresentará um comprometimento músculo-esquelético por N fatores. A falta de oxigenação adequada para os tecidos,
os mediadores inflamatórios que estão presentes ali em baixa intensidade, porém de forma crônica, contribuem, o sedentarismo, tudo isso contribui para um comprometimento muscular a longo prazo. Mas o que esses estudos mostram é que com um único episódio de inflamação pulmonar aguda, aos mediadores inflamatórios que são liberados nesse processo inflamatório pulmonar, esses mediadores inflamatórios aumentam a degradação da proteína muscular, aumentam a degradação e diminuem a síntese de proteína muscular, levando a um prejuízo muscular agudo nesses pacientes. Tá? Então são três trabalhos que confirmam isso. E aqui eu tenho mais um, tá, falando das fases iniciais e tardias de disfunção muscular em síndromes de dificuldade respiratória, síndromes respiratórias graves, agudas. Então o que ele descreve aqui por meio desses gráficos? Que eu tenho a função pulmonar prejudicada numa fase inicial devido a um processo inflamatório pulmonar, e eu tenho aqui então uma importante inflamação acompanhando esse momento, o que leva a uma atrofia muscular e uma queda na capacidade funcional do músculo. Tudo isso de horas até alguns poucos dias. Então, em alguns poucos dias, eu tenho uma queda importante da função muscular, eu tenho um aumento da atrofia, ou seja, eu tenho uma evolução para uma hipotrofia muscular, eu tenho uma queda importante da função pulmonar decorrente do processo inflamatório. Mas o desuso, como um componente que vai agravar a hipotrofia muscular, ele é muito pequeno, porque não é o desuso. Esse indivíduo está... Claro que o desuso também tem algum grau de participação, mas ele é pequeno nessa fase. A gente está falando de alguns dias. Não é porque o indivíduo, ou até mesmo horas, não é porque ele tem uma inflamação há 4 horas, que eu vou dizer que só porque ele está acamado por 4 horas, que ele tem prejuízo de função muscular porque ele está acamado há 4 horas. Não é isso. Ele está com prejuízo da função muscular porque ele tem uma inflamação há 4 horas. E o interessante é que essa inflamação é no tecido pulmonar. Então, como o comprometimento pulmonar é típico no Covid-19, é importante trazer essa informação, levantar essa informação de que, olha, esse comprometimento, essa inflamação pulmonar, sim, ela pode desencadear um comprometimento músculo-esquelético muito importante, independente do tempo que esse indivíduo está acamado, independente do grau de desuso que ele está apresentando, tá bom? E aí nas fases mais tardias, aí sim, na fase tardia, que aí já são de semanas a anos, eu tenho a recuperação da função pulmonar, ok? E aí a inflamação, olha que interessante, ela se resolveu. O processo inflamatório foi curado. Vamos imaginar que é o paciente com Covid que teve alta hospitalar. Então a inflamação pulmonar já se resolveu. Agora, quem é que vai contribuir com esse processo de hipotrofia muscular? Aí continua, quem prevalece agora é o desuso, tá bom? E não mais o processo inflamatório. A linha amarelinha do desuso, ela é mais alta que a linha vermelha, que seria do processo inflamatório. O processo inflamatório se resolveu. E a função muscular? Olha aqui, ó, como ela ainda está prejudicada, e aí a gente tem diferentes cenários. A gente tem a recuperação total, a gente tem a recuperação parcial e a gente tem a não recuperação dessa função muscular. É aquele indivíduo que teve uma doença, ficou internado, nunca fez a fitoterapia, não fez nenhuma atividade por conta, não tem ali uma atividade laboral que exija da parte física dele, então ele nunca recuperou. Deveria, porque essa baixa função muscular também é preditora de morbimortalidade, ele passa a ser um paciente candidato aí a uma mortalidade, a um óbito precoce, a não alcançar a expectativa de vida projetada para ele. Então o que a gente tem agora? Lesão muscular presente em 20% dos pacientes com Covid, fraqueza muscular em quase 40% dos pacientes com Covid e o aumento dos biomarcadores que indicam lesão musculoesquelética quase que 30%
da população. Então, este é o cenário, pessoal, e por isso que eu trouxe esse assunto para nós, para destacar aí é, 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 a importância da fisioterapia. São pacientes que terão comprometimento cardiovascular, terão comprometimento respiratório e comprometimento músculo-esquelético. Por isso da importância da fisio, mesmo após a alta hospitalar. Então, qual que é a conduta, a sugestão de conduta? Lembrar que tudo isso é muito novo, nós não temos ainda trabalhos de 3 meses de reabilitação cardíaca em pacientes com Covid, nós não temos isso ainda. Então, a gente vai usar de todo conhecimento que a gente tem do processo de reabilitação, do conhecimento que a gente tem de outras doenças que apresentam sintomas ou comprometimentos diferentes, para pensar aí em estratégias para reabilitar esse indivíduo. Bom, da parte cardíaca, estão falando aqui, conduta visando a melhora daquela função cardíaca. E aí a gente já sabe, né, que a melhor conduta, a melhor estratégia para melhorar a função cardíaca ou cardiovascular são os exercícios aeróbios. E a prescrição do exercício aeróbio que segue toda esta regra aqui. Trabalhar de 60% a 80% do VO2 máximo é algo que eu já comentei na disciplina de Fisiologia do Exercício, é algo que eu já comentei um pouco com os alunos da Fisio Aplicada a Cardio, mas que será comentada nas próximas aulas com mais ênfase, porque a gente vai entrar na parte de reabilitação lá na disciplina de Fisioterapia Aplicada a Cardio. De 50% a 85% da frequência cardíaca máxima ou de 40% a 70% da frequência cardíaca de reserva, que é aquela que faz uso da fórmula do Carbonen. Só que o que eu quero chamar a atenção de vocês que eu acho que é de extrema importância, porque isso aqui é a teoria, isso aqui é uma diretriz, isso aqui é um guideline, isso aqui é uma orientação, mas quando a gente vai para a prática as coisas mudam bastante. Eu quero destacar além de tudo que a gente já viu lá nos slides iniciais de pacientes que estão apresentando alteração eletrocardiográfica, eu quero destacar o seguinte, tá? Que é arritmia ventricular, o risco de arritmia ventricular devido ao tratamento com hidroxicloroquina e azitromicina nos pacientes com Covid. São duas medicações que nem precisam estar associadas, mas que são duas medicações que de forma isolada, elas já têm esse efeito colateral, que é o prolongamento do intervalo QT lá no eletrocardiograma. Então, o pessoal que já teve aula comigo também, o aumento daquele intervalo, né? Lembrando a onda P, QRS, onda T. Então, o aumento do intervalo QT e o aumento do intervalo QT, ele favorece o aparecimento de arritmias ainda mais graves que podem levar o indivíduo a óbito, tá? Então, o uso prolongado de medicamentos que alteram o intervalo QT está associado a um risco aumentado de morte. Este risco pode ser menor do que o benefício potencial do tratamento com Covid-19 em alguns pacientes. Então, o próprio artigo está fazendo esse questionamento. Será que esse risco de induzir e até agravar arritmias nesse paciente justifica esta intervenção? Então, muito do que a gente está discutindo politicamente, até mesmo, e obviamente que sob o aspecto da ciência, muito do que se está discutindo do usar ou não usar a cloroquina e a azitromicina, mas principalmente a cloroquina, se deve a esse fenômeno que eu peguei aqui um artigo que fala do Covid-19, mas, gente, existem N artigos já publicados há muito, muito tempo sobre arritmias induzidas por hidroxicloroquina ou cloroquina. Então isso precisa ser muito bem pesado, né? Então, e entender, né, muito do jogo político que está acontecendo para poder se posicionar, concordar ou não concordar com A, B, C, D, com a pessoa A, com a pessoa B, frente a esta informação, ok? Então, o próprio corpo médico, ele vem discutindo o quanto vale ou não vale, caso a caso, o uso da cloroquina. A duração do uso desses medicamentos para infecção por Covid é curta. Então, isso é uma vantagem para a gente, né? 5 a 10 dias para doenças agudas. Então, é um paciente que, quando for atendido no nível ambulatorial, muito provavelmente ele já não faz mais uso da hidroxicloroquina e da cloroquina, e da azitromicina. Mas a atenção ao comportamento eletrocardiográfico desse paciente é extremamente importante, tá?
Outro medicamento super utilizado, frequentemente utilizado, e utilizado em altas doses no paciente com Covid, com infecção por Covid, é o corticoide. E o corticoide também causa arritmia. Tá? Em 80% da população usuária de corticoide pode se encontrar ali fenômenos arrítmicos. Então, mais uma preocupação que eu tenho que ter com esse paciente quando eu for submetê-lo ao exercício aeróbio, que é o que estava descrito no slide anterior. No slide anterior, né, as diretrizes preconizando uma maneira muito simplista da gente fazer o treinamento com os cardiopatas, então basta treiná-lo de 60% a 80% do VO2, mas a gente sabe que na prática não é bem isso, que na prática requer aí alguns outros cuidados, o ajuste diário, o acompanhamento bastante próximo desse paciente e de forma bastante detalhada para que eu possa fazer uma intervenção efetiva e segura. Então, outro agravante, uma das estratégias de terapia que para o paciente com coronavírus, como essa infecção por coronavírus ela é trombogênica, ela induz a formação de trombos, e esses trombos podem causar uma série de problemas para esses pacientes, uma das opções terapêuticas tem sido o uso de anticoagulantes. Então, a própria cloroquina ela acaba tendo um efeito na redução da formação de trombos. Mas também existem trabalhos investigando o uso de heparina, que é um anticoagulante, como tratamento para o Covid-19, como um tratamento complementar, né, ao paciente com infecção por Covid-19. E aí, pensando agora nesse paciente ambulatorial, o que a gente tem que ficar atento? Então, existe um índice, que é o INR, que é a razão normalizada internacional, que ele marca a capacidade de coagulação do seu sangue. E que o valor ideal, ou valor, vamos chamar de normal, é de 0,9 a 1,1. Então, um indivíduo que tem um INR de 0,9 a 1,1, ele tem uma coagulação normal, um tempo ali de coagulação, uma capacidade de coagulação normal. Em pacientes que apresentam doença cardiovascular, que são trombogênicas, que formam trombos, ou ele tem alguma situação ali que permite ou que facilita a formação de trombo, como por exemplo uma arritmia atrial, um flutter ou uma fibração atrial, é um paciente que tem prótese valvar, eles precisam tomar anticoagulante. Então eu tenho... administra-se esse anticoagulante porque é um paciente que tem uma predisposição a formar trombo. E se ele forma um trombo, ele pode ter um infarto, pode ter um tromboembolismo pulmonar, ele pode ter um AVC. Então é importante mantê-lo anticoagulado. Então busca-se, por meio da administração do anticoagulante, um INR, um valor de INR entre 2 a 3,5. Então é um estado que reduz o risco de trombose sem causar uma anticoagulação perigosa, sem causar no indivíduo uma incapacidade de coagular o sangue quando necessário. Então ele se corta, teria que coagular o sangue ali para parar o sangramento, mas ele está tão anticoagulado que ele vai sangrar de forma abundante, tendo muitas vezes que ir para um pronto-socorro. Então, valores acima de 5 indicam anticoagulação excessiva, maior risco de sangramento espontâneo, inclusive um AVE hemorrágico, um AVC hemorrágico. Então, esses pacientes aqui esses pacientes são os pacientes com Covid, eles podem chegar até os senhores com um INR alterado, devido ao uso de anticoagulantes. Qual que é a orientação de exercício físico para esses pacientes? O exercício físico não é contraindicado e nem exige alterações importantes na sua prescrição. O que é importante é o cuidado geral com esse indivíduo para que ele não sofra traumas diretos que podem causar a ruptura de um vaso sanguíneo e um sangramento importante, para que ele não tenha cortes, e eu vou contraindicar o exercício físico quando o INR dele for acima de 3. Então, olha que interessante, nesses pacientes com doença cardiovascular, esse aqui, ó, que é um valor adequado, um valor aceitável para essa população com doença cardiovascular, ele já é uma contraindicação para o exercício físico. Tá? O ideal é que fosse no máximo de 3,0. Então, acima de 3,0, o exercício físico ele é contraindicado nesses pacientes. Okay? Então, dentro de todo esse cenário que eu falei do paciente
com uma disfunção cardíaca decorrente do COVID, com alteração eletrocardiográfica, paciente que tem comprometimento da função cardíaca, né? Ele vem com algum grau de insuficiência cardíaca, paciente que está fazendo uso ou fez uso de medicação que tem como efeito colateral arritmias cardíacas, a gente precisa tentar se posicionar melhor frente a esse paciente. Então, diversas associações, como a Associação Americana, a American Heart Association, a Associação Americana de Reabilitação Cardiovascular e Pulmonar, a Associação Canadense, a Associação Europeia, os guidelines japoneses, os guidelines da América do Sul e da maioria dos países europeus, todos eles colocam a importância, a necessidade do teste ergométrico com eletrocardiograma como avaliação inicial desses pacientes. Mas a gente sabe que a nossa realidade é totalmente diferente. Então, muitas vezes, o paciente não vem até nós com esse teste ergométrico. Essas outras associações, novamente, a Associação Americana de Reabilitação Cardiovascular e Pulmonar, a Associação Canadense, da Irlanda, da América do Sul, elas destacam a importância do monitoramento com eletrocardiograma. Então, entender que não é algo supérfluo, né? Que existe justificativa para o uso desse eletrocardiograma, existe justificativa para a aula de eletrocardiograma para os senhores, porque ali na frente vocês podem se deparar com a necessidade de uma interpretação desse eletrocardiograma. E o que essas associações sugerem? Que no início da terapia com esses pacientes, não só o COVID, mas todo paciente cardiopata, no início seria de forma contínua. Então vamos colocar aqui no primeiro mês, toda a sessão, o paciente é acompanhado com um eletrocardiograma durante o exercício, passando para intermitente. Aí de cada 3 sessões na semana, eu faço uma com eletro, a outra não. Ou uma vez por semana eu faço uma sessão com eletro, para que eu possa acompanhar, ter certeza de que está tudo indo muito bem com esse paciente, para que eu possa me sentir seguro. Vejam bem, a estratégia de diminuir a intensidade do exercício para se manter numa faixa segura, isto é errado. O ideal é fazer o exercício com um acompanhamento de forma que eu possa fazer o exercício em uma intensidade maior, mas ainda numa faixa de segurança. E o que vai me caracterizar essa faixa de segurança são os sinais e sintomas desse paciente, dentre eles o comportamento eletrocardiográfico desse paciente, tá? Agora, as diretrizes belgas e holandesas, o que elas colocam? Que o monitoramento com ECG deve ser apenas nos pacientes de alto risco. Agora, o que vocês acham que esse paciente é? Um paciente que tem disfunção cardíaca, com lesão cardíaca importante, com alteração eletrocardiográfica, um paciente que vem com limitação da sua capacidade respiratória, um paciente que vem com comprometimento de musculatura esquelética decorrente de uma doença grave, um processo inflamatório sistêmico, ele é um paciente que eu diria de moderado a grave, tá? De médio para alto risco. Nem todos serão pacientes de alto risco, mas com certeza de moderado para alto risco, tá bom? Então, de preferência, fazer o uso do eletrocardiograma com esse exercício. Não tendo o eletro, ter pelo menos o teste ergométrico. Não tem o teste ergométrico, aí a gente começa a entrar naquele cenário, naquela situação em que a gente vai monitorar a frequência cardíaca com o oxímetro, fazer o cálculo da intensidade com valores baixos de 40% a 50% de intensidade e torcer para que isso seja efetivo. Porque não é só uma questão de torcer para que seja seguro, muito provavelmente será seguro, porque a intensidade do exercício está muito baixa. É torcer para que seja efetivo, que é aí que é o problema, né? Ele deixa de ser efetivo a partir do momento que você usa uma intensidade tão baixa. E da parte pulmonar, o que a gente pode fazer? Isso aqui é um trabalho que mostra a efetividade da reabilitação pulmonar em pacientes com doença intersticial pulmonar, que leva a um padrão restritivo, que é típico de pacientes que têm processos inflamatórios intensos no tecido pulmonar. Ocorre ali uma fibrose nesse tecido pulmonar que vai dificultar a expansão dessa caixa torácica, caracterizando esse indivíduo como um paciente restritivo.
E aí o que a gente pode fazer? E isso tudo que eu vou falar aqui agora para vocês é tudo pós-alta-hospitalar. São condutas que, na minha opinião, elas seriam contraindicadas no ambiente intra-hospitalar por causa da capacidade de dispersão do vírus dentro do ambiente hospitalar. Que muito do... Vejam bem, não sei se vocês estão acompanhando isso, a ventilação mecânica não invasiva, ela não é recomendada nos casos de Covid, porque usando a ventilação, isso foi logo no início, são trabalhos publicados pelos chineses. O fato de ter um pouco de escape de ar pela máscara durante a não invasiva levava a uma dispersão importante de vírus pelo ambiente. Então, o que é para se fazer no ambiente pós-Covid, pós-alta hospitalar? Respiração diafragmática, freno labial, exercício de expansão pulmonar, o uso dos inspirômetros de incentivo que vão aumentar a capacidade inspiratória desses indivíduos, a mobilização articular e o alongamento da musculatura da caixa torácica para aumentar a expansibilidade dessa caixa torácica. São dois recursos bem legais de se trabalhar, que você vai lá e põe a mão no paciente e vai movimentar, forçar essa caixa torácica de forma a aumentar a amplitude de movimento das inúmeras articulações que compõem a caixa torácica. Os alongamentos, então aumentar o comprimento do peitoral menor, do peitoral maior, de romboides, de trapézio, que são músculos que vão contribuir aí com um aumento da capacidade inspiratória desse indivíduo. Treinamento muscular respiratório, treinamento de fortalecimento da musculatura respiratória. E ensinar ao paciente algumas técnicas de higiene bronca, como por exemplo a própria tosse, né? Tem paciente que, principalmente pós-alta hospitalar, devido ao período de internação, eles têm um receio muito grande de tossir de forma efetiva. Então, ensinar esse paciente a tossir, tá? Lembrar disso aqui, ó, o ato de tossir, eu vou usar de um outro exemplo mais interessante, que é no pós-operatório de cirurgia torácica ou abdominal, onde por causa da incisão, o paciente tem um receio muito grande de aumentar a pressão intratorácica na hora de tossir e a pressão abdominal na hora de tossir. Então eles tossem com um volume de ar muito pequeno, com uma pressão muito pequena, e a tosse passa então a ser ineficiente. E aí precisa ensinar esse paciente ou treinar esse paciente para ele readquirir a capacidade de tossir, tá? Então, só destacando aqui que eles não devem ser aplicados na fase aguda da doença, do Covid, da infecção por Covid, para evitar a contaminação do ambiente e evitar a fadiga muscular. Lembrar que é uma musculatura respiratória que pode, devido a uma fase bem inicial, onde a gente tem uma dispneia importante, essa musculatura já pode evoluir com um quadro de fadiga, a musculatura respiratória. É um paciente que, devido ao tempo de intubação, pode ter uma hipotrofia da musculatura respiratória, porque ele não usa essa musculatura durante o período de intubação, associado, eu destaquei para vocês, ao processo inflamatório pulmonar ou qualquer outro processo inflamatório que por si só já levam a um prejuízo da musculatura esquelética, lembrando que musculatura respiratória faz parte da musculatura esquelética. Então é muito provável, ou a probabilidade é muito alta de você ter pacientes que têm um comprometimento da capacidade muscular respiratória. Por isso do treinamento da musculatura respiratória, mas se eu sobrecarregar essa musculatura com o treinamento, com o exercício físico, e eu evoluir com fadiga, esse indivíduo entra em dificuldade respiratória. Então tem que ter cuidado na fase aguda. Nada disso eu não recomendo na fase aguda desses pacientes, ok? É na fase ambulatorial. E da parte muscular, o que a gente tem? Vamos lá. Eu peguei um trabalho que foi uma intervenção fisioterapêutica precoce, bem precoce, em pacientes em choque séptico, ou seja, pacientes que estão tendo uma má perfusão sistêmica decorrente de um processo infeccioso. E é um trabalho bem interessante, onde eles tinham dois grupos, grupo controle e grupo intervenção, e que o grupo intervenção, ele fazia todas essas atividades aqui, ó.
ele sentava e levantava da cadeira, ele fazia movimentação passiva de membros, ele fazia movimentação ativa, ele fazia, pedalava, né, a bicicleta ali, na verdade um ciclo ergômetro de forma passiva e um ciclo ergômetro de forma ativa, que são essas colunas aqui que não estão rachuradas. Essas aqui são as linhas rachuradas, as colunas rachuradas, que é, né, o grupo controle. Então o grupo controle fazia apenas, eles iam para a cadeira, faziam a mobilização passiva e a mobilização ativa de membros. Não faziam o ciclo ergômetro passivo e nem o ciclo ergômetro ativo. Então o grupo aqui era o grupo que fazia uma quantidade muito maior de atividades durante esse período de 7 dias de internação. E o que se investigou aqui foi a condição muscular desses pacientes, separando por tipo de fibra muscular do tipo 1, tipo 2A e tipo 2B, que o pessoal da cinesiologia já viu comigo, que o pessoal da cardio já viu comigo, que o pessoal da aula de imagem já viu comigo também, e o pessoal da eletro também. Então, aqui eu tenho a soma de todas essas fibras. Esse é o grupo controle, que não fez nada. O que a gente observa? Ó, uma hipotrofia, uma redução no diâmetro dessas fibras. Comparando do primeiro ao 7º dia, com apenas uma semana. E no grupo que teve a intervenção, a gente tem aqui aumentos. Os aumentos não foram significativos. As quedas foram significativas. Então eu tenho o grupo controle, que tinha essa condição muscular, o grupo intervenção, que tinha essa condição muscular. O grupo que fez o treinamento, ele teve aumento, mas esse aumento não foi significativo, mas teve aumento, comparando o 7º dia com o 1º dia, mas ele teve um aumento. Mas o grupo controle, ele teve uma queda, e a queda foi significativa, é sinal que ele caiu muito, ele caiu de forma importante. Então olha só, os dois grupos começaram aqui, esse caiu de forma significativa, esse aumentou, o aumento não foi significativo, mas ele aumentou a diferença entre o grupo intervenção para o grupo controle no 7º dia, que é esta coluna aqui, ó, o valor do P, mostrando que esse 7º dia é significativamente diferente desse 7º dia aqui, ó, tá? Nesse aqui eu tenho baixos valores e nesse aqui eu tenho maiores valores. Então, o que é importante destacar é que se o grupo intervenção não teve aumento significativo, pelo menos evitou a queda. Evitou que esses pacientes evoluíssem com perda de massa muscular durante 7 dias de internação. Agora imagine se fossem 14, 21 dias de internação, que é um valor bastante frequente em pacientes com Covid-19. 20 dias de permanência na ventilação mecânica, tá bom? Então, uma intervenção simples, pessoal. Movimentação passiva e movimentação ativa e um ciclo ergômetro que pode ser facilmente substituído por uma terapia com banda elástica, com resistência manual, com o próprio peso corpóreo, com o próprio peso do segmento corpóreo, com o peso de uma tornozeleira. Então tudo isso pode ser adaptado de forma a se fazer um trabalho, e isso aqui eu estou me referindo ao ambiente intra-hospitalar, tá? Podemos fazer a eletroestimulação nesses pacientes, então, que é uma intervenção hoje bastante frequente no ambiente intra-hospitalar e até mesmo em unidade de terapia intensiva. Então para isso vamos recapitular dois aspectos da eletroestimulação, que são o parâmetro pulso e o parâmetro frequência, tá? O parâmetro pulso, então matéria também que já foi abordada, que é o tempo de duração, não de toda a sessão, não de toda a terapia, é o tempo de duração para que um pulso se complete, que é o início até o fim de uma onda, porque essa corrente elétrica ela se propaga na forma de onda. E qual que era o nosso racional com relação ao ajuste do valor de pulso? Era o seguinte: quanto mais hipotrófico for o músculo, maior o valor de pulso, porque eu precisarei de um valor de pulso alto para conseguir gerar contração muscular nessa musculatura que é hipotrófica, que está com baixa concentração de água, de ATP, de creatina fosfato, de glicose, de glicogênio, de eletrólitos e assim por diante, tá?
Então ficou como sugestão na aula que se o indivíduo tivesse uma lesão nervosa parcial, que consequentemente leva a uma hipotrofia importante, eu usaria pulsos de 700 microsegundos, uma hipotrofia mais severa de 400 a 500 microsegundos, uma hipotrofia leve, moderada, de 300 a 400 microsegundos, e um indivíduo com uma condição muscular normal, 250 microsegundos. Tá? Um indivíduo, um atleta com um músculo bastante hipertrófico, poderia usar valores abaixo de 250, de 150 a 250 microsegundos. Então, você, diante deste paciente, né, qual a opção que você faria de pulso para esse paciente pós-Covid-19? Claro que vai depender da condição, se ele ficou 5 dias internado, se ele ficou 30 dias internado, se ele teve um processo inflamatório muito marcante, com comprometimento muscular importante, tudo isso você vai ali avaliar. E o outro parâmetro era a frequência, tá? Que é o número de vezes que as ondas se repetem numa unidade de tempo, neste caso, numa unidade de 1 segundo. Então, quando eu falo que uma determinada corrente tem uma frequência de 20 Hz, eu estou dizendo que existem 20 ondas no intervalo de 1 segundo. Tá? Bom, o que a gente considera de valores de frequência dentro da eletroestimulação neuromuscular? 30 Hz até 80 Hz, que a gente vai chamar de uma baixa frequência, uma média frequência e uma alta frequência para eletroestimulação neuromuscular. E qual que era o nosso racional? Era o seguinte: baixas frequências eu utilizo quando eu quero trabalhar, quando eu quero melhorar no meu paciente a resistência muscular. Quando eu quero trabalhar força, eu trabalho com 80 Hz. E quando eu quero trabalhar um pouco das duas coisas, mas aí é um pouco das duas coisas, eu vou usar um valor intermediário de 50 Hz. O motivo desta capacidade da frequência em melhorar um aspecto ou outro reside no fato de que fibras musculares de contração lenta, que são as fibras do tipo 1, elas são inervadas por fibras nervosas de condução lenta, que é esse baixo valor aqui. Então, ao utilizar esse baixo valor por toda a musculatura, eu estou induzindo nessa musculatura um trabalho semelhante ao que ocorre nas fibras musculares do tipo 1. E quando eu utilizo uma frequência mais alta, eu vou simular nessa musculatura como um todo, tanto em fibra do tipo 1 quanto em fibra do tipo 2, um trabalho que tem como características um trabalho de força, porque fibras musculares de contração rápida, que são as fibras de força, são inervadas por nervos de condução rápida. Tá? Então agora eu estou jogando, por exemplo, um potencial elétrico rápido, tanto nas fibras de contração rápida quanto nas fibras de contração lenta, fazendo com que ocorra o aprimoramento do aspecto de força em ambas as fibras, mesmo partindo do princípio de que a fibra do tipo 1 não é uma fibra que tem como principal característica a força, e sim a resistência. E aí fica a decisão de vocês, né? Qual parâmetro então utilizar? O que você acha que você deveria utilizar nesse paciente aqui? Vamos contar até 10, para vocês pensarem. Muito bem. Então, olha só. Esse trabalho sobre a aplicação da estimulação elétrica neuromuscular em pacientes críticos fez um levantamento importante das características da eletroestimulação e o que eles colocam como principais aspectos. Que esse paciente não tenha doença neuromuscular, que o início seja entre o 3º e o 5º dia de unidade de terapia intensiva, mas estando esse paciente em condições de fazer a eletroestimulação, que ele faça 25 minutos de eletroestimulação todos os dias, ou 5 dias da semana, que o ajuste da eletroestimulação seja crescente, o ajuste da intensidade. Lembra da intensidade? A gente discutiu na aula. Quanto maior a intensidade, maior o grau de contração, maior o número de unidades motoras que eu recruto, mais efetiva é a corrente. Mas onde eu quero chegar é o seguinte: olha a sugestão de pulso, um pulso baixo, de 200 a 300. Vocês poderiam ter pensado em usar um pulso alto de 700 microsegundos, porque é um paciente que tem um quadro hipotrófico, que pode ter um quadro hipotrófico importante. Mas o que a gente tem que lembrar é o seguinte: pulsos altos
são mais álgicos, eles causam mais dor, eles são mais desconfortáveis. E se eu for lembrar que é um paciente que está cheio de mediadores inflamatórios circulando, que tem uma musculatura que provavelmente também se encontra inflamada, o pulso pode ser, um pulso alto pode ser muito desconfortável nesse paciente. Então seria uma estratégia usar pulsos baixos, mesmo sabendo que ele é hipotrófico, para tornar a corrente vai ficar menos eficiente, é verdade, mas eu vou tornar a corrente um pouco mais agradável, menos desconfortável para esse indivíduo, tá? Frequência 80 Hz, trabalhar a força, né? O importante é que ele preserve a força para que ele possa sustentar o peso corpóreo, para que ele possa subir uma escada. Lembrar que quando ele está subindo a escada, ele está deslocando o peso corpóreo contra a gravidade, então é um trabalho que exige uma certa força. Então, trabalhar força. Tá? Intensidade, contração visível e palpável. Então, observar ali que o músculo contraiu e tá bom, tá bom. A ideia ali é principalmente preservar a musculatura, evitar que ocorra perda de massa muscular ou de eficiência muscular durante esse período de internação ou até imediatamente após a alta hospitalar. Então não preciso fazer trabalhos muito intensos. Se eu faço um trabalho muito intenso nesse indivíduo que se encontra muito inflamado e com comprometimento sistêmico, cardíaco e pulmonar, eu posso ter um resultado ruim. Então, trabalhar aí com um pouco mais de paciência nesse início. Então, o edema e a inflamação, edema decorrente do acúmulo de líquido, a inflamação que pode ser sistêmica ou também apenas na musculatura esquelética, diminui a efetividade da eletroestimulação. Então, não vou trabalhar ali com altos valores de pulso, altos valores de intensidade, porque uma que não será tão efetivo. Talvez eu nem visualize ali uma contração importante. E eu vou causar uma dor importante nesse indivíduo e ele pode recusar a continuidade da terapia com eletroestimulação. Ok? Uma outra opção para reabilitar a parte muscular desses pacientes são os exercícios resistidos, exercícios com carga, que está vastamente aí documentado em inúmeras diretrizes e guidelines. Então, trabalhos excelentes, né? Essa diretriz aqui de 2007, publicada na Circulation, é fantástica, tem uma abordagem muito interessante sobre o treinamento resistido. Aqui o efeito do treinamento resistido progressivo, uma revisão sistemática com meta-análise em pacientes com doença cardíaca, com doença das artérias coronarianas, essa revisão sobre diferentes guidelines, sobre diferentes diretrizes de reabilitação, que também enfatiza o uso do exercício resistido. E aí a gente vai de novo aqui para uma outra discussãozinha. No que nós sabemos com relação ao exercício resistido é que com cargas abaixo de 60% da força máxima, da carga máxima, eu tenho um treino voltado para o aprimoramento da resistência muscular localizada. Se eu trabalho com cargas acima de 80%, eu tenho um ganho de força. E se eu trabalho com cargas entre 60% a 80%, eu teria um pouco das duas coisas, um pouco de ganho de resistência, um pouco de ganho de força, e isso associado traz bastante ganhos de volume muscular, porque o componente de força está aumentando ali a concentração, a quantidade de miofilamentos, filamentos de actina, miosina, tropomiosina e troponina, e o componente de resistência está agregando aí o aumento da concentração de glicogênio intracelular, levando a um trofismo importante, né? Mas são três aspectos diferentes a serem treinados. No primeiro deles eu tenho uma sobrecarga metabólica, então como é um exercício com alto número de repetições, preferencialmente acima de 15 repetições, eu terei um estresse metabólico, um estresse energético ali grande. E se eu faço um treinamento visando mais força, eu tenho maior sobrecarga tensional, porque a carga, aquele peso elevado, ele gera uma tensão mecânica sobre a fibra muscular, sobre o tecido muscular, ele gera uma tensão mecânica muito grande que pode causar micro rupturas, que é normal numa situação de exercício, mas que também vão desencadear dor tardia, né? Aquela dor 24, 48 horas pós exercício. Então, também fica aqui o desafio de entender ou de escolher a melhor estratégia
para esse paciente. E minha opinião, mais uma vez, nós não temos publicações ainda sobre essas estratégias de reabilitação no paciente pós-Covid-19, mas a minha sugestão é realmente trabalhar com cargas mais baixas, evitar o dano estrutural nessa musculatura e não deixar que o paciente evolua com fadiga muscular. Então, ficar atento ao número de repetições que ele é capaz de fazer sem que ele entre em falência muscular. Então, existe estratégia de treino, principalmente quando se treina com resistência muscular, onde você não determina o número de repetições, o indivíduo faz a repetição até que ele não consiga mais, entra em repouso, recupera, volta e faz uma segunda série até que o músculo não consiga mais. É uma estratégia que tem a sua aplicação, ela não está errada. Mas dentro desse contexto, a minha sugestão é realmente primar por algo, né, optar por algo que no início talvez não seja claramente eficiente, que possa até passar uma impressão que aquilo não trará grandes resultados, mas quando eu digo isso é num período 1, 2 semanas de intervenção com esse paciente numa fase ambulatorial. Então esse certificar de que aquela carga não está causando nenhum dano estrutural e nem levando o indivíduo à fadiga. E aí você reconhece que ali o peso está um pouco baixo para aquele número de repetições, por exemplo, e tudo bem. Mas depois, aí sim eu vou entrar num trabalho onde eu corro risco de forma controlada, de forma consciente, de causar sobrecarga tensional, sobrecarga metabólica, e eu preferencialmente teria como opção aí um trabalho entre 60% e 80% para que eu possa trabalhar um pouco de resistência, um pouco de força nesse paciente, e mais à frente eu vou direcionar mais para um ou para outro conforme as características e necessidades daquele paciente, ok? Muito bem. Então, pessoal, é isso. Eu deixei para cada turma uma questão no fórum que aborda, de certa forma, essa discussão toda que nós tivemos aqui. Eu espero que a aula tenha sido útil para a gente ter um entendimento maior do que é essa doença, do que a gente pode fazer, principalmente numa fase pós-alto hospitalar. A fase intra-hospitalar fica mais voltada aí para a fisioterapia respiratória. E que a gente consiga agora se posicionar melhor frente a essa doença, ter um pouquinho mais de noção do que ela é, de como ela se manifesta, quais os comprometimentos que ela pode trazer e o que a fisioterapia até então pode fazer frente a uma situação onde a gente não tem pesquisa científica ainda publicada, tá? Que é a parte ambulatorial desses pacientes pós-Covid-19, tá bom? Um beijo a todos, saudade de todos vocês, saudade de encontrá-los, de olhar nos olhos e retomar as nossas aulas da forma como elas eram. Sinto muita falta, mas é o momento que a gente está vivendo é esse. Eu espero que todos estejam se cuidando o máximo possível. Usem máscara, fiquem atentos ao colocar a mão no rosto, a mão nos olhos. Sigam o máximo possível as recomendações, não sejam desleixados e irresponsáveis com relação a essas recomendações. Não se deixem dominar por pensamentos pequenos, não sintam vergonha de usar a máscara, não sintam vergonha de tomar os cuidados que precisam ser tomados. Dentro do possível, fiquem dentro de casa, evitando, infelizmente, o contato com as outras pessoas, tá? Muita coisa acontece e às vezes a gente nem tem ciência e aí as pessoas acabam não tomando as medidas que deveriam tomar por achar que não tem problema. Tem problema, tem realmente gente morrendo, isso é óbvio, indo a óbito, e parece que enquanto isso não acontece próximo da gente, a gente não toma as medidas. Não vamos deixar isso acontecer, não espere ter alguém próximo de você com essa doença para que você passe a tomar as medidas, tá bom? Vamos aproveitar para estudar, para aprender, para ler, para fazer todo esse monte de tarefa que estão sendo passada para vocês e logo logo isso tudo vai acabar, tá bom? A mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original, então é importante a gente estar sempre aí adquirindo conhecimento para que a gente cresça cada vez mais, tá bom? Beijo enorme para todos, se cuidem e até a próxima. Tá?